muda-se o termo, né? Não fala mais em objeto. Sim, é um fenômeno. E aí vira um fenômeno que pode ser um objeto, pode ser... Um fenômeno natural. E qualquer outra coisa que não sabemos. Tem uma coisa que é pouco estudado, mas chama-se raio globular. A gente conhece o raio, né? Como qualquer tempestade que tu vê, Glauber, você vai ver um raio lá na tempestade, né? Existem tempestades com raios globulares. É muito raro esse tipo de evento, mas também tem um pouco de vídeos na internet. São raios que tomam formatos globulares. É uma das explicações. Muitos cientistas, né, até mesmo muitos céticos, eles têm afirmado que essas aparições são raios globulares. Então, volto a dizer, cabe a cada um, com a quantidade de conhecimento que adquiriu e que pesquisou e que debateu, dar a sua opinião. E como ainda nada é provado, tudo são teorias. Tudo são teorias. E você está com razão. Mudou-se a nomenclatura, mudou-se o conceito justamente para isso, para deixar mais abrangente as respostas. É exatamente o que você falou. Walter preparou o vídeo? Temos o vídeo aí, passa aí. Olha que bacana esse vídeo, cara. Isso é uma imagem de câmera termal, né? Isso é minha especialidade, não OVNI. Olha a velocidade que o objeto está voando a poucos metros do oceano. E a câmera, ela já automaticamente... Ó, o cara tá falando, ó. Consegui pegar, tá rindo. O cara tá em êxtase em ver. Olha a velocidade. Tem alguns parâmetros, eles mostram na própria imagem. A câmera da aeronave, tá vendo? É cheio de números. Lat long, setup, a direção, ali é o nível, o grau que a câmera tá usando, 22 graus, menos 22. Enfim, tem várias informações que mostram que é uma câmera real, é uma câmera térmica de uma aeronave chamada F-18 Hornet. Uma aeronave incrível de caça da Marinha Americana, né? E foi a aeronave que filmou. O piloto tá em êxtase. Tá lá, que porra é essa? Ele até xinga ali, você viu? Bem bacana. E o interessante, lembra que eu falei da polarização? Ele tá mudando a polarização toda hora. Uma hora a aeronave tá branca, outra ela fica preta. Ele mudando a polarização para saber o que é quente. Pode repetir, Mano Walter, por favor? Olha lá, ó. Primeiro, a aeronave tá branca. Quer dizer, o que é quente é branco. Isso, agora. E daqui a pouco ele vai mudar a polarização para saber, porra, eu tô vendo alguma coisa, será que eu tô maluco? Ele muda a polarização da câmera termal. Ah lá, mudou, preto. Tá vendo? A aeronave ficou preta. Então ele tá mudando a polarização para saber que ela não tá jogando nenhum tipo de combustão, então não tem motor. Já começa por aí. Senão teria o rastro, né, do exaustor do motor, que é aquele rastro de fumaça quente, que é o derivado do combustível sendo queimado e jogado fora pela turbina. Então deixa aquele rastro. Qualquer aeronave faz isso. Não tem nada ali. Então isso já mostra que porra é essa. É bem bacana, né? Essa é a aeronave do Tic Tac. E o mais interessante, que também tem vídeos que mostram, ela voa durante um tempo, né, Glauber? E chega um certo dado momento, essa aeronave, ela submerge, ela vai para dentro d'água. Então, que tipo de tecnologia é essa que nós temos, ou quem tem, que voa rápido, não tem motor e ainda entra na água e vai embora, que vira submarino? Aí é a classificação que é bem interessante, que na ufologia já tem uma classificação que chama OSNI, que é muito observado pelas marinhas e pescadores, que é objeto submersível não identificável, que é o objeto que fica debaixo d'água e muitas das vezes sai da água, decola e vai embora. Tem Cristóvão Colombo, isso é dos diários de bordo de Cristóvão Colombo, ele cita um OSNI. Ele vê essa luz no Oceano Atlântico. Isso tem em diário de bordo, eu não estou inventando nada não. Está no diário de bordo, quem pesquisar aí sobre Cristóvão Colombo e aparições de OSNI vai ver fácil, né? Tem muita matéria na internet. E ele cita essa luz acompanhando, passa pelo navio que ele está, pela nau que ele, né, tá comandando, e acompanha, ele consegue acompanhar a luz acompanhando a nau que ele se encontra. Então, cara, como que esse vídeo do Tic Tac, essa aeronave, tá voando tão rápido, mais rápido que um caça americano, e de repente ela entra dentro d'água? Aí eu lembro de um comentarista científico, né, que eu vendo vários vídeos sobre o assunto, ele foi e falou assim, tá
está mais ou menos 300, 400 km por hora, 300 e poucos quilômetros. Qualquer aeronave construída, qualquer coisa construída pelo homem, a essa velocidade voando, se ela atinge a água, é como se você estivesse atingindo concreto, ela ia se despedaçar em milhões de pedaços. Como é que ela entra na água, some, não deixa nenhum destroço, não deixa rastro, não deixa nada? E aí vem outras teorias, né, que a civilização alienígena mantém bases, né, nos oceanos, que já que os oceanos são muito pouco explorados, né, a gente sabe que o oceano é uma coisa mais magnífica que o espaço, né? Uma das minhas paixões pela marinha, eu ser da marinha, ser do corpo de fuzileiros navais, é o mar, cara. O mar é simplesmente incrível. É um bioma maravilhoso. O número de vida, as civilizações, elas cresceram perto do mar. Quem estava longe do mar não tinha como se sustentar durante muito tempo. Quando você fala de civilizações antigas, o mar era o provento. Então a gente conhece muito pouco sobre o mar, muito pouco mesmo. Existe uma entidade americana chamada NOAA, que é a NASA dos mares. Essa entidade americana talvez seja mais importante do que a NASA. Essa entidade faz pesquisas incríveis na área do Triângulo das Bermudas, no Triângulo do Dragão, ali na área do Japão, que são áreas bem exclusas, que tem muito naufrágio, a aeronave some. Eles mantêm pesquisas em todos os oceanos do planeta, chamado NOAA. Ela também é uma entidade ao qual ela certifica muitas coisas sobre o clima, sobre as fases da Lua, tudo através dos oceanos, né? O degelo dos polos. Então, oceano, como eu falei que se a aeronave submerge e é possível ter uma civilização submersa, né? É interessante, no mínimo, muito interessante falar sobre esse assunto e saber que é possível, porque se tem um vídeo real da Marinha Americana mostrando uma aeronave que voa e depois entra no mar, então são 3 vídeos distintos. O primeiro da pirâmide, o segundo da nave em formato de bolota ou gimbal, é muito conhecido como vídeo gimbal. E esse terceiro, que é o vídeo tic-tac, porque ele tem um formato de tic-tac. Não é uma aeronave grande, que eles conseguiram medir essa aeronave. Tem esse vídeo aqui. Vou botar aqui pra gente. Tá, pode ir falando enquanto... Do gimbal. De vídeo gimbal. É esse, né? Olha que interessante. Outra câmera termal, o formato de bolota, tem uma ponta embaixo, parece um disco com ponta em cima, ponta embaixo, e ele começa a girar no seu próprio eixo, com várias informações. Tem como você parar naquela parte do começo? Isso, tá? Para aí, por favor. Se der para dar um pause, eu lhe agradeço. Muito obrigado. O que é preto é quente. Volta um pouquinho só, Walter, só para explicar que está mais nítido, né? Essa é a piloto que viu, ela deu o depoimento, uma piloto experiente. Não tem como você ser piloto de F-18 sem ser experiente. O interessante naquela parte que o vídeo está um pouco mais nítido é o seguinte, Glauber, ele tem um formato de gimbal, ele gira em torno do seu próprio eixo, que já é uma coisa interessante, mas o mais interessante é que ele tem tipo uma nuvem em volta, um pouco antes disso. Nuvem... Desculpa, Júlio, é porque são 2 vídeos simultâneos no mesmo para vídeo. parar no que eu estou falando, mas o que eu estou falando é fácil de entender. É o seguinte, naquela parte do vídeo, aí, volta, aí. Não, aí não. Aí, perfeito. Para aí. Isso, perfeito. Então a gente pode ter... trabalhei muito tempo com câmeras termais. Claro que não câmeras termais de aeronave da Marinha Americana, mas câmeras termais para soldados fuzileiros navais, né? E o interessante é o seguinte, a aeronave, ela está polarizada... A aeronave não, a câmera, ela está polarizada para o preto ser quente. Então você vê que a aeronave está muito quente. Claro, se uma coisa está voando muito rápido, ela tem atrito com ar, o ônibus espacial, ele é coberto com uma proteção para não pegar fogo por causa disso, que ele entra na atmosfera muito rápido. Beleza. Mas você está reparando que em volta da aeronave tem uma nuvem branca? E branco é frio? Então o que explica isso? Olha só, parece que há uma bolha em volta da aeronave, a qual protege a aeronave. Não sei se com sistema antigravitacional, posso estar falando besteira, eu estou só especulando aqui, né? Mas o vídeo é muito interessante em mostrar isso. A nave é quente, porém
ter uma áurea fria em volta da nave. Isso é impossível, porque qualquer aeronave que esteja se deslocando, ela vai provocar esse atrito com ar e vai criar esse envoltório quente. Aí vem a parte que eu faço sempre analogia com as civilizações antigas. Mais uma analogia. Essa foto, essa parada que o Mano Walter deu aí foi muito interessante, deu para pontuar muito bem. Primeiro, tem formato de bolota, que é as aeronaves antigas do Vimana, do Mahabharata hindu, né, da Bíblia hindu de 3.000 anos atrás. Tem o mesmo formato. Se você for lá procurar na internet, você vai ver. Segundo, ela tem uma bolha envoltória fria numa aeronave quente. Isso é praticamente impossível na física qual conhecemos. Então, falando sobre bolha e falando sobre a analogia das civilizações antigas. O barco solar, que é uma embarcação a qual os reis do Egito viajavam com suas almas, né, para o além. Então, para o faraó fazer essa viagem para o mundo dos mortos, né, fazer essa transposição, ele ia num barco, que era chamado de barco solar. O mais interessante é que quando você vê inscrições dessa coisa, né, nos hieróglifos egípcios, o barco está em volta de uma bolha. E muitos cientistas renomados já falam na tal da bolha de dobra do tempo. Olha como é que é interessante as analogias. Pode ser, eu estou apenas especulando, como eu ouvi cientistas falando, só estou reproduzindo apenas, como disse um grande amigo, o Glauber, eu não sei nada, eu sou burrão, mas tudo que eu leio eu gravo muito bem. Então eu li em algum lugar e vim em algum lugar. E tu é um facilitador do conhecimento. Exatamente, eu estou canalizando para que as pessoas em casa procurem saber, pesquisem, que vão encontrar a mesma analogia que eu estou fazendo, que outras pessoas renomadas no mundo já fizeram. Então essa bolha de dobra do tempo é estudada pelos cientistas hoje em dia. A NASA já faz programas, né, de estudos sobre isso. Não estou falando que é plausível ainda, mas fazem estudos do quê? Criar uma bolha gravitacional à frente da aeronave que puxe a aeronave para frente e ela seja expelida na parte de trás, na direção que você quer, assim conseguindo a tão esperada velocidade da luz. E aí você consegue viajar no tempo. A gente já está quase em Star Wars, né? A gente está falando de coisas que a gente viu quando era criança, né? Fazendo analogias, isso não acontece, mas são cientistas renomados no mundo todo fazendo essas analogias dos vídeos que nós vemos com coisas do Antigo Egito. Vários quadros antigos que mostram deidades cristãs, né, da cristandade, eles estão em torno de uma bolha. Tem várias imagens de Jesus em bolha. E isso é apenas um despertar para quem estuda sobre o assunto, começar a relacionar o acontecimento, o AP, ou OVNI, como queira, com as civilizações antigas. Buda, você vê várias imagens de Buda dentro de bolha. Você vê várias imagens de deuses hindus dentro de bolha. O barco solar egípcio tão famoso dentro de uma bolha. E a história conta que esse barco ele transcende o céu. Então, como as histórias estão se casando tão assim com acontecimentos atuais? Então, essa é a analogia que eu faço. Deixo aí aberto aí para o público pesquisar. É um assunto interessante, muito interessante.